Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Primeiro eu vou dar uma risadinha para ela, porque eles falaram que eu não dou risada muito. E aí não fica bom para as fotos. Entenderam? Então eu não estou sorrindo que eu estou meio doido, não. É só para foto mesmo. Às vezes eu vou falar de uns assuntos tão complexos que eu esqueço de rir. Ela falou, ria para mim. Não é mais fácil agora. Pronto. Agora eu fico bravo de novo, tô brincando. Nós finalizamos hoje, encerramos um ciclo hoje, dessa série que tem sido tão importante. E eu encorajo você que talvez está vindo pela primeira vez, segunda vez, e ir lá no YouTube da Reino e pesquisar. Escreve lá, Reino, Douglas Losch, e veja a série toda. Foram 5 domingos, incluindo hoje, nesse Setembro Amarelo, nessa série que se chama Graça para as Nossas Emoções, onde a gente tem mergulhado, não apenas em lugares profundos da nossa alma, conflitos, desordens, depressões, exaustão interna, e tudo aquilo que pode muitas vezes bagunçar e gerar sofrimento emocional, mas a gente tem mergulhado sobretudo nesse oceano da graça de Deus, permitindo que o Evangelho ministre as nossas emoções, trazendo pacificação e cura. E hoje eu gostaria de encerrar esse ciclo falando daquilo que é dos transtornos emocionais, o mais grave que tem afetado o Brasil e o mundo, e sobretudo o Brasil, que é a ansiedade. O Brasil hoje é o maior consumidor de ansiolítico no mundo. Isso, num país que 80% são cristãos, significa que são os cristãos que estão em profunda desordem interna. E a ansiedade não é por si só má. Afinal, ela é um sentimento que Deus nos deu para às vezes, te proteger de certas situações, te criar estado de alerta para você não entrar em certas dimensões que vão te fazer mal. A questão é quando ela se torna um transtorno interno tão agudo que pode desconfigurar a sua vida, porque ela, além de drenar a tua energia, ela acelera os seus processos mentais, ela cria desordem química no teu corpo, ela faz você e eu menos produtivos, porque a ansiedade, por ela drenar a sua energia, por mais que por um período de tempo você se torne agitado e faça muita coisa, vai ter um período curto, porque aquilo vai ser drenado dentro de você e você vai ser menos produtivo. E ela até nos emburrece, porque os nossos processos cognitivos são afetados quando você e eu estamos muito ansiosos. E o texto que eu escolhi para ler está ali no Sermão do Monte, no capítulo 6. Eu quero ler na NVI, são vários versículos, então peço que você acompanhe comigo. Verso 19 do capítulo 6 em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a lâmpada, a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso 25. Portanto, por causa disso, eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupem, não andem ansiosos com sua própria vida, quanto ao comer e beber, nem com seu próprio corpo quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais ansioso que você possa ficar, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, com estética? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não batalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Verso 31, portanto, por causa disso, não se preocupem, não andem ansiosos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois são os pagãos, aqueles que não creem em Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Verso 34, portanto, por causa disso tudo, não se preocupem, não andem ansiosos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu escolhi esse texto, que provavelmente é uma das passagens mais conhecidas no ministério de Jesus. Acredito que muitos de vocês devam conhecê-lo, porque Jesus, quando ele vai tratar essa questão da ansiedade, dessa preocupação excessiva na alma, que pode desordenar a nossa vida por completo, ele não faz isso por mera questão estética, moral, no sentido de Deus falando, pare de ficar ansioso, que Deus tem implicância com gente ansiosa, Deus não gosta de gente ansiosa. Não, Deus ama os ansiosos. A questão não é nem mesmo Deus te falando em Jesus, olha, pare de ficar ansioso por força de vontade, seja determinado. Não, porque está muito além da tua vontade. Dificilmente alguém tem vontade de ter crise de ansiedade. Ninguém vai falar assim, tô com vontade de ter uma crise ansiosa hoje. Não. E eu falar para alguém que está nesse estado de transtorno, pare de ficar ansioso, às vezes é até cruel, porque a pessoa vai falar, mas eu não consigo sair disso. A minha mente não para, meu coração está agitado. No Evangelho, tudo que carrega nas Escrituras, Jesus fala, as minhas palavras são espírito e vida. Tem a ver com saúde humana, com vida no ser. Uma vez que a ansiedade nos adoece, nos atrofia, rouba a nossa experiência, a qualidade da nossa vida. E para que dê um contexto para isso, Jesus usa a expressão 3 vezes. Portanto, por causa disso, portanto. E sempre que você lê isso na Escritura, você vai ver que ele está trazendo uma conclusão de uma lógica que está sendo construída. Então, ele está dizendo, olha, portanto, não andem ansiosos, não andem preocupados, aflitos, por causa de tudo que eu disse a vocês. E a ansiedade, ela pode ter fatores biológicos, genéticos, químicos do seu corpo. Ela pode vir de um ambiente, seja o seu trabalho, seja a sua casa, aflito, agitado, numa energia agitada que pode te deixar ansioso. Ela pode vir de traumas emocionais que você teve durante a vida e que em situações distintas algo desperta um gatilho em você e você fica ansioso.
Mas nesse caso, nesse texto que Jesus está tratando, ele nos faz observar o que eu acredito que é um dos maiores motivos do nosso estado ansioso. Ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros terrenos. O que é isso? É Deus com implicância com o teu dinheiro, querendo que você fique pobre? Lógico que não. As escrituras estão cheias de realidades, especialmente em Provérbios, mostrando o quanto que a sua vida financeira, os seus recursos podem ser bênção por onde você passa. Deus não tem problema com a sua casa própria, com o seu desejo de crescer, de viajar. Essa não é a questão. E também não significa que o que ele está colocando aqui somente tem a ver com dinheiro. O que ele está colocando quando ele diz não acumulem tesouros terrenos, ele está trazendo o fato de que você e eu, muitas vezes, inconscientemente, projetamos em coisas que por si só não são ruins, são boas. Sua carreira, seus negócios, sua família, seus filhos, seu ministério, dimensões que por si só são boas, mas que sutilmente vão ganhando um significado distorcido dentro de você. E aquilo, o que é um tesouro? Algo que tem um valor muito grande, exagerado, desproporcional, e mais do que isso, algo que a sua alma acredita que aquilo atribui valor a você, algo que entesoura a sua vida. É quando a sua alma, meu irmão, e isso é importante você ter um olhar sobre como que a estrutura humana, a antropologia humana acontece. Você e eu ansiamos e buscamos por coisas, por realidades que atribuam valor a nós, algo que te dê segurança e um certo sentido de que agora a sua vida tem valor. Só que como isso é um movimento inconsciente, pela condição da natureza humana hoje, a sua alma tem uma tendência, e a nossa alma tem uma tendência de fazer isso com todo tipo de coisa. E o mais difícil de você perceber é porque ela faz isso com coisa boa. E aí o teu filho, a maternidade, a paternidade, se torna o grande tesouro da sua vida. A sua carreira, os seus bens, suas finanças se tornam o grande validador da sua existência, algo que agora sim a minha vida está entesourada, segura, valorizada, porque olha quanto eu tenho na conta, olha os bens que eu construí, olha o corpo que eu conquistei, trincadinho, olha essa mulher que eu casei, olha esse filho que eu tenho. E aquilo que por si só não é ruim, vai se tornando, sem você se dar conta, o grande tesouro, o entesourador da sua existência. E isso acontece por muitos motivos, seja por motivos de estrutura social que você está inserida, aonde cada cultura, a cada geração vai dizer para nós o que nos valoriza. Se você está em Balneário Camboriú, em 2024, tem uma estrutura de pensamento que diz para você o tempo todo: se você tiver isso, se você for isso, aí você é alguém e a sua vida tem valor. E isso muda de cada cultura, de cada família, de cada tempo. Por isso que às vezes aquilo que a sua alma está projetando, o seu grande tesouro, pode ser diferente do cara que está lá em outra cidade. E às vezes a gente faz até alguns discursos pseudo-piedosos, mas arrogantes, dizendo assim: nossa, eu não sou dinheirista, estou nem aí para dinheiro, sou uma pessoa livre. Só que como a condição da alma humana é sempre fazer essas projeções, a pessoa ela não faz isso com o dinheiro.
mas com a faculdade dela, com o filho dela, com o marido dela, com a esposa dele. Cara, é uma relação desproporcional de significado.